Fala galera do canal Rivazoi Chess. E aí, tudo bem com vocês? Rivazoi passando aí, trazendo mais uma videoaula sobre dicas importantes no xadrez. Estamos fazendo uma série com 101 dicas para você evoluir e melhorar nessa arte maravilhosa. Antes de começar a nossa videoaula, eu peço a você que se inscreva no canal, né? Você que não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos. Curta, né? Faz um comentário do que você tem achado das videoaulas. E compartilha com teus amigos aí esse canal maravilhoso, para que mais pessoas possam aprender e desenvolver o xadrez, tá? A dica de hoje, nós vamos começar. Estamos na nossa 31ª dica. Então vamos lá. O cavalo é a melhor peça para bloquear um peão passado. Graças à sua habilidade de pular sobre as demais peças, o cavalo é considerado a melhor peça para bloquear um peão passado. O que é um peão passado? É aquele peão que não tem nenhum adversário dele, né? É um peão que à frente dele o adversário não tem peões para bloquear. Então a gente chama de peão passado. Ele está prestes a promover e se transformar em uma peça forte. E existem então meios de bloquear esse peão para que ele não avance. E o melhor meio é utilizando o cavalo. O cavalo é considerado a melhor peça para bloquear um peão passado, porque o seu raio de ação não fica obstruído pelo peão. Mesmo ele defendendo um peão passado, ele pode ir à frente, fazer um ataque, voltar. O bispo, ele é o segundo melhor bloqueador que tem, principalmente se as diagonais ao lado do peão estiverem livres, tá ok? Então, uma dica aí, ó. Se teu adversário tem um peão passado, coloca um cavalo na frente desse peão. Dica 32. Quem tem a maioria de peões na ala afastada do rei inimigo deve simplificar a partida. Meu Deus, que coisa linda, né? Você vê aí que o jogador de negras, ele tem na ala da dama 3 peões contra 2. Então a dica para o jogador das negras é: troca tudo, simplifica e avança tua baioneta de peões. Uma maioria de peões é quando o jogador possui mais peões em uma determinada ala do que o seu adversário. Exemplo, 2 contra 1, 3 contra 2. Em muitos casos, a maioria de peões gera vantagem de espaço, mas o mais importante é que, avançando os peões corretamente, essa maioria sempre vai resultar na criação de um peão passado, beleza? Dica 33, o ataque da minoria. O ataque da minoria, gente, é uma variante do gambito da dama, normalmente jogado contra a defesa eslava. Então, sempre que um dos bandos possui a maioria de peões em uma das alas, o outro tem a possibilidade de fazer o avanço ou o ataque da minoria. Esse ataque consiste em avançar os seus peões para forçar trocas, deixando o oponente com um único peão ou com um peão atrasado. Você vê aí a ideia das brancas: avançou o peão em B5, defendido por B4, com a ideia de trocar e deixar o negro apenas com aquele peão lá de B7, que é um peão passado, mas dá para defender, bloquear e tentar capturar ele, já que ele vai ficar isolado. Dica 34, evite trocar peça desnecessariamente. Não tem necessidade de trocar peça, não troca. Vamos lá. Como regra geral, você só deve trocar peça quando o seu adversário detém a iniciativa. Ou seja, o seu adversário ele tem tempo
tem iniciativa, né? Ele está mais ativo, mais propenso a atacar, você troca as peças, isso vai diminuir a força de ataque dele. Quando você tiver uma posição restrita, ou seja, quando você estiver na defensiva, suas peças sem ter muito para onde jogar, troca peça. Essas são as regras para trocar, né? Fora essas regras, você não troca. Para enfraquecer a estrutura de peões do seu adversário, né? Você pode deixar seu adversário com o peão dobrado, isolado, ilhado, aquelas situações, atrasado, né? Então você troca a peça para conseguir uma debilidade na estrutura de peão do seu adversário. Quarto ponto, você deve trocar as peças quando você tiver uma vantagem material. Você está ganhando uma peça de vantagem, um peão ou dois, troca tudo, leva essa vantagem para o final para ganhar o jogo. Dica 5, para trocar uma peça passiva por uma peça ativa do seu adversário. Seu adversário tem uma peça ativa, muito avançada, não é, causando transtorno no seu sistema defensivo, troca a peça. Você vai tirar uma peça ativa por uma peça restrita sua. É uma peça passiva sua por uma peça ativa do adversário. Uma outra razão que você pode trocar peça é para simplificar a posição e conseguir um final mais favorável. Um final com iniciativa, um final com vantagem, né, para você jogar mais livre o seu final. Outra forma que você pode trocar peça é para eliminar um defensor importante do inimigo. Né? Às vezes uma peça está defendendo outra e você está atacando lá as duas peças, você toma uma peça defensora, a outra peça vai ficar sem defesa e você pode ganhar a peça do adversário. Essas são as ideias para você, o momento correto que você deve trocar peça, beleza? Fora isso, não troca peça desnecessariamente. A gente tem um gráfico aí, onde o cavalo branco pode tomar o cavalo preto, mas em vez de trocar a peça, joga o cavalo em E4, mantém a pressão no centro, sem realizar troca, já que não vai ter vantagem nenhuma. Dica 35. O valor das peças varia de acordo com a posição que ela tem. Em geral, o valor de uma peça está assegurado em função da quantidade de casas que ela domina. Pois, quanto mais casas uma peça controla, maiores são as ameaças que ela cria no oponente. Uma peça bem colocada vale muito mais do que uma peça equivalente adversária que esteja ocupando uma posição ruim. Em geral, uma peça bem colocada é uma peça que está protegida, que tem mobilidade para se deslocar, que não pode ser facilmente atacada pela força inimiga, que coopera com as demais peças e que está atacando peças ou peões do adversário. Tá ok? Você vê aí esse bispo muito bem colocado, né? O jogador de negra jogou B5 atacando o bispo, né? E o jogador de brancas agora ele tem a ideia de sacrificar, né? Jogando cavalo toma peão, peão toma cavalo, bispo toma peão cheque, e aí cavalo defende e roque grande dá uma ideia de ataque muito poderoso, né? Ou até mesmo a dama entrando depois aí e aumentando o poder de ataque sobre o cavalo de D7. Beleza? Vamos lá, dica 36. Coloque sempre que você puder as suas torres na 7ª fila ou na 8ª fila do seu adversário. Uma torre colocada na 7ª fila é uma vantagem não apenas por representar um perigo para os peões inimigos, mas também porque restringe o rei, deixando o rei na 8ª fila, sem poder jogar o rei para o centro do tabuleiro. E cria várias possibilidades de mate e de ganho de material. Dica 37. Dobre suas torres na 7ª fila. 2 torres ocupando a 7ª fila
é uma arma extremamente perigosa, pois o inimigo fica condenado à mais completa passividade no tabuleiro. A enorme pressão sobre a base de peões e a possibilidade de inúmeros temas táticos quase sempre transformam essa vantagem em vitória. Então, gente, sempre que puder, coloque uma ou até mesmo as 2 torres na 7ª fila. Dica 38. Nem sempre um peão deve ser coroado como dama. Bem sabemos que um peão, quando ele é promovido, ele pode se transformar em dama, em torre, em cavalo, em bispo, ok? Dama, torre, cavalo ou bispo. Em partidas de amadores, coroar um peão automaticamente com a dama tem sido a causa de muitos empates por afogamento. Antes de coroar o peão, você deve primeiro observar com cuidado qual é a peça mais apropriada para aquela ocasião. Você vê aí nessa posição, o jogador de brancas promoveu o peão em F8, mas ele não escolheu uma dama, ele escolheu um cavalo. E aí automaticamente ele deu cheque, ele vai capturar a dama do inimigo e vai jogar um final de torre contra cavalo, com 2 peões de vantagem na ala do rei. Possivelmente, o jogador de brancas devem vencer essa partida. Dica 39. Mantenha os cavalos próximos do centro. Mais do que qualquer outra peça, os cavalos precisam estar próximos do centro do tabuleiro. Primeiro, porque no centro um cavalo pode controlar 8 casas, enquanto que nas extremidades ele controla apenas 4 casas. Como diz os grandes jogadores de xadrez, cavalo no canto é um desencanto. Segunda dica importante, porque para ir de um lado ao outro do tabuleiro, um cavalo precisa de 4 movimentos, enquanto que para ir do centro a uma das extremidades, ele precisa apenas de 2 movimentos. Então o cavalo, quanto mais no centro ele estiver, mais rápido você pode utilizar ele no tabuleiro para atacar, para defender ou para ir de um lado ao outro do tabuleiro. Dica 39. As torres devem ocupar rapidamente as colunas abertas ou colunas semi-abertas. Durante a abertura, as torres são as últimas peças a serem desenvolvidas. Elas são efetivas quando ocupam uma coluna aberta ou uma coluna semi-aberta. Geralmente, as casas ideais para se colocar as torres são a casa E1, D1 e C1. E8, D8 e C8 para quem joga de negras. Porque nessas posições elas conseguem exercer pressão no centro e ao mesmo tempo defender a retaguarda. Contudo, uma torre pode ser ainda uma defesa eficiente quando colocada na 2ª fila, enquanto continua operando agressivamente na coluna, tá bom? A ideia de colocar a torre na 2ª fila é porque a outra vem, por exemplo, eu posso desenvolver nessa posição aí o cavalo, o bispo, a dama, joga a torre em E2 e traz a torre de A1 para casa E1, e aí você, dobra a torre nessa coluna aberta e pode gerar muito ataque aí sobre o adversário que está jogando de pretas, tá bom? Gente, um abraço a todos. Essa foi mais uma aula do canal Riva Azul e Chess. Até a próxima, pessoal. Valeu, valeu, valeu.